Fala, oitavo ano. A aula de geografia de hoje, da Guerra Fria ao século XXI. Tem o nome guerra, mas aí foi mais uma guerra diplomática, por isso que é a Guerra Fria, entre dois países, Estados Unidos e União Soviética, tranquilo? Beleza aí? Guerra Fria porque não houve um conflito bélico de arma de fogo, só questão diplomática, ideológica, defendendo os pontos econômicos que nós vamos trabalhar aqui e lembrar da aula passada. Capitalismo e socialismo está envolvido aqui. Vamos lá? Vamos dar aí continuidade ao nosso assunto. E preste bem atenção nessa imagem. Ó. De um lado, os Estados Unidos, de outro, a União Soviética. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. Um querendo implantar uma situação e o outro querendo se sobressair também. Isso tudo depois, pós Segunda Guerra Mundial. Os países estavam se reestruturando, estavam se reerguendo, precisavam de ajuda. E esses dois países se aproveitaram do momento para implantar os seus sistemas econômicos. Estados Unidos, capitalismo. União Soviética, certo? Nós chamamos de Rússia, o socialismo. Vamos lá? Preste bem atenção aí nessa parte. Ó. Vamos agora para a parte teórica do nosso assunto. Preste bem atenção. Disputa pelo controle do mundo para quem se tornaria a potência econômica ou a potência hegemônica que tivesse poder, soberania econômica, controle econômico de todo o mundo. O fim da Segunda Guerra Mundial, lembre-se dessa parte aí, ó, foi marcado pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Superpotências mundiais foram as que realmente ficaram lá erguidas no pós-guerra. Nós chamamos dessa primeira parte aí de ordem bipolar, bipolaridade, porque eram duas potências só. O restante estava se reerguendo, os países estavam se reestruturando. O mundo se tornou bipolar com a disputa entre dois blocos. Lembre-se? Capitalista, Estados Unidos, socialista, União Soviética. Beleza? Aí essa parte aí tem que ficar bem fixa, porque esse assunto vai ser resgatado lá no ensino médio. Lá. Eles fizeram de tudo. Estados Unidos fazia de tudo, União Soviética fazia de tudo para atrair os países a esse sistema econômico. Né? As pessoas queriam entrar nesse sistema econômico. Hoje, nós já sabemos que quem ganhou essa disputa, vamos dizer assim, certo? Entre aspas, foi o capitalismo, porque hoje a maioria dos países são capitalistas, vocês sabem disso, certo? Vocês estão aí atrelados a essa tecnologia, vocês podem comprar tudo sem sair daqui do Brasil. O Brasil tem uma economia de mercado com outros países muito grande, então, mas como foi que surgiu essa questão aí do capitalismo se sobressair? Dessa forma, nós temos dois pontos aí, ó. Corrida armamentista e espacial. Calma. Ninguém jogou bomba em ninguém. Foi da seguinte forma. A corrida armamentista. Superpotências investiam alto em arsenais militares, certo? Como forma de intimidar o oponente. Era assim, Estados Unidos fazia uma bomba, a União Soviética também fazia. Cada um que queria se sobressair para mostrar aos outros países que estariam seguros se tivesse do lado deles. Então era assim, os Estados Unidos faziam uma arma nuclear, aí a União Soviética ia lá e fazia outra melhor, aí os Estados Unidos ia ultrapassando isso aí e ficou nessa guerra aí, essa guerra entre aspas, né, para quem fazia o melhor armamento. E a corrida espacial, competição pela supremacia na exploração do espaço, mandando homens para o espaço, satélites para o espaço. Porque ia mostrar o quê? Que um país que aderisse ao capitalismo ou socialismo, vamos dar como exemplo, ao capitalismo, quem aderisse ia estar protegido porque tinha um bom armamento e ia estar bem avançado nessa questão da exploração do espaço, com informação, com tecnologia, porque os Estados Unidos estariam investindo nessa exploração do espaço aí. Ó. Consequência dessa briga, dessas corridas, a ameaça de eclosão de uma grande guerra nuclear. Por quê? Houve-se uma preocupação muito grande, porque estavam fazendo armas muito potentes. E podia ser que não que ficassem mais nessa questão de só produzir. Um poderia querer atacar o outro. Então houve aí essa ameaça de duas grandes
duas grandes nações, superpotências, eclodirem em uma guerra realmente, certo? Já que até então só era guerra fria, uma guerra diplomática, uma guerra ideológica, um querendo mostrar que era melhor do que o outro, certo? Houve essa preocupação aí gigantesca. Graças a Deus não houve aí esse conflito, certo? Bem, a Guerra Fria, período de confronto entre as duas superpotências, Estados Unidos defendendo o capitalismo, União Soviética defendendo o socialismo, relações internacionais tensas, disputa por áreas de influência e pela hegemonia global, ou seja, os países eles queriam aderir a mais territórios, certo? E queriam se tornar a grande potência econômica. As áreas de influência, principais áreas de influência dos Estados Unidos foi a Europa Ocidental, a parte oeste da Europa, certo? E o Japão, grande potência hoje também. E a União Soviética, a Europa Oriental, a parte leste do continente europeu, certo? Cujos países se tornaram socialistas. A fronteira ideológica, lembre-se por que é ideológica, porque não houve o conflito com arma de fogo, só questão de ideologia, de ideias. Ideológica que separava a Europa capitalista da socialista, ficou conhecida como cortina de ferro. Claro, não tinha uma cortina lá no meio dos países, não. Era só a expressão para dizer isso. A cortina de ferro, a tão famosa cortina de ferro. Fosse dessa forma aqui, ó, o continente europeu, ó, presta atenção, essa parte de verde aqui, toda capitalista, controlada e influenciada pelo sistema econômico implantado dos Estados Unidos, e essa outra parte aqui, ó, socialista, certo? Que defendia e aderiram ao socialismo. Tranquilo? A cortina de ferro era justamente uma linha imaginária que separava esses países. Por que dizia de ferro? Porque as ideologias eram duras. Então, um país, quando aderia a uma situação, era muito difícil voltar atrás e aderir a outra. Era difícil demais. Era mais difícil, bem mais difícil que a minha prova, que é muito leve. Certo? Ó, os Estados Unidos fez um plano Marshall. Esse plano Marshall aqui, gente, era um plano de recuperação econômica e de infraestrutura dos países que sofreram com as guerras, certo? Principalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, quem aderisse ao capitalismo iria ter investimento para poder reestruturar, crescer novamente, tranquilo? E o Pacto de Varsóvia também fazia essa mesma coisa aí. Quem aderisse ia ter uma boa ajuda. Igual ao 8º A e o 8º B, que se ajudam muito bem. Certo? Vamos lá? Vejam que sempre vão ter aqui, sempre vão ter ideias dos países para você aderir aos sistemas econômicos. A situação ficou muito séria. Os países não queriam muita conversa. Quem era capitalista, era capitalista. Quem era socialista, era socialista. Não tinha essa união, não, do 8º A e 8º B. Não. Vê bem, a Alemanha foi dividida. Olha a bronca. Foi dividida em duas zonas de influência. Uma dos Estados Unidos, a parte da Alemanha que era capitalista, e outra da União Soviética, a parte da Alemanha socialista. A coisa ficou tão séria que construíram um muro, realmente um muro. Em 1961 foi construído o famoso Muro de Berlim. Dividiu o país por conta de ideologias econômicas. Quem estava de um lado não passava para o outro e vice-versa. Famílias foram separadas por conta disso, desse muro aqui, ó. República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental, a parte oeste da Alemanha era capitalista, e República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, a parte leste da Alemanha, que era a socialista. E isso aqui tem um grande fato histórico muito importante, certo? Dessa fase aí, dessa Guerra Fria. Depois, claro, esse muro não vingou, não perdurou por muito tempo, quando acabou aí a Guerra Fria. Bebendo. A expansão dessa guerra foi para outros continentes, não só ficou ali na Europa e um pedacinho da Ásia, não. Olha a bronca aí, ó. Os países da América Latina, lembre-se, ó, na América, eu vou ter América anglo-saxônica, no continente americano, Estados Unidos e Canadá. Do México para todos os outros países
da América Central e do Sul vai ser a América Latina. Importante zona de influência dos Estados Unidos, ó, em termos, preste atenção, ideológicos, políticos e militares. Então aí eles já aderiram, muitos aí já aderiram aí ao capitalismo. Menos um, Cuba. Cuba não aderiu a essa parte aí, ó. Os países da África sofreram bastante também, ó. Disputa entre superpotências por novas áreas de influência. Enfraqueceu aí essas metrópoles neocolonialistas, enfraqueceu quem dominava já a África. E a África sofreu um processo muito grande, certo? Sofreu, mas quando entrou aí nessa influência de capitalismo e socialismo, começou aí a independência das colônias. As colônias eram os países africanos, os territórios africanos que estavam sob influência de outros países. E com essa Guerra Fria, muitos países começaram a sair dessa questão de colônia e tornaram-se independentes. Certo? Veja como foi uma disputa que envolveu o mundo todo, essa disputa. Até que chegou ao fim dessa Guerra Fria aí, chegou o fim realmente. Ó. A União Soviética priorizou os investimentos na indústria espacial e em armamentos. Show de bola. Porém, não acompanhou as economias capitalistas, porque o investimento era muito grande, gente. O investimento era muito grande, os Estados Unidos tinha muito a oferecer com o sistema capitalista. E as pessoas viram que era bem melhor. Já imaginou hoje vocês não estarem lá com o Free Fire, deitei um, deitei dois, chamando, vai, pega ele, tá ali. Vem a bronca aí, gente, vem a bronca aí. As meninas não estivessem se maquiando já tão bonitas para a escola. Então isso tudo porque a União Soviética não conseguiu mais disputar esse grande investimento, esse amplo investimento que o capitalismo tinha. Claro que o capitalismo vai trazer suas desvantagens que nós vimos na aula passada, mas realmente traz também muitas dessas vantagens aí que nós temos hoje. Certo? Ó, 1985, abertura do sistema político e a reestruturação econômica, certo? Foram duas medidas aqui que tiveram aí na União Soviética. Glasnost, que era a transparência do que ia ser gasto, e a perestroika, que era justamente a reestruturação. A União Soviética aí ela passa por um processo que vê que o socialismo não é tão bem assim, começa a mudar o socialismo original e entram aí num tipo de economia de mercado, começam a investir também. 1991, dissolução da União Soviética. Aí acaba de vez realmente, nós começamos a chamar de Rússia, tranquilo, dessa parte aí, ó. E quando tem o fim da Guerra Fria, que vê que a União Soviética não entra mais nessa briga, vai para outras situações, ó, nós temos aí o que hoje, a nova ordem mundial, que agora é o mundo multipolar. Lembra que era bipolar, só Estados Unidos e União Soviética as potências? Hoje é multipolar, nós temos outras potências, Alemanha, França, Inglaterra, são países que estão dentro aí. O Brasil está chegando lá também, certo? Ó, 1990, fim da ordem bipolar, início da nova ordem mundial. Os Estados Unidos se tornaram a grande potência econômica e militar. Ainda hoje, os Estados Unidos é a maior potência mundial, mas outros países também têm um grande desenvolvimento em relação a isso, beleza? Tá tranquilo aí, pessoal? Ó, estudem bastante e fiquem em casa.